Pedro, né? Sim. Dá uma, dos projetos. Não, só para se apresentar para o FIP. Falou tanto projeto que não, mas eu acho que é bom ele se apresentar. Quase que se apresenta. Agora, doutor Pedro, você pode se apresentar? Doutor Pedro, quem é doutor Pedro Paulo Melo? Bom, Melo Saraiva, né? Eu sou da década de 50, né? Das turmas da década de 50, fim da década de 50, né? E comecei de uma maneira muito interessante e fui fazendo concursos para estudante, e logo em seguida fiz para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu era muito ligado ao pessoal político de lá, eu nasci lá, e ganhamos o concurso, eu, Paulo Mendes da Rocha e o Paisani. Depois fiz com o Rubens um concurso de Brasília, que participou da minha equipe, e fomos um dos 26 projetos que concorreram. Nós éramos recém-formados todos. Eu tinha 7 meses de formado, né? E o concurso que ganhou o Lúcio Costa, uma maravilha de projeto. Mas, e aí, em seguida, continuamos fazendo muitos concursos juntos. Eu, às vezes com o Rubens, às vezes com o primo dele, o Roberto Zúculo, que era calculista. Foi meu calculista durante, inclusive calculou esse prédio onde nós estamos, um prédio interessantíssimo, porque é uma estrutura de concreto muito delgada. Hoje seria impossível fazer esse prédio. O prédio tem uma laje de 5 centímetros e nervuras cada metro de 5 centímetros de espessura. Entendeu? É uma estrutura muito leve. O Rubens, com essa relação com o primo, participou de inúmeras obras públicas, de concorrência de ponte no DR e no DOP, que é o Departamento de Obras Públicas do Estado. E nessas obras ele sempre concorria, né, eram concorrências públicas, e com uns projetos variantes feitos pelo primo, pelo Roberto Zúculo, calculista. E assim ele ingressou rapidamente, deslanchou na carreira de construtor. O senhor conhece ele lá no Mackenzie? No Mackenzie. Durante o período que ele teve no Mackenzie, ele foi, se não me engano, ele foi presidente do Horácio Leme. E eu era ligado ao DAFAM, que era o Grêmio da... Mas o nosso contato foi propiciado pelo Carlos Andes, que era também um colega de turma dele, que tem até esse sobrenome Andes, que é um dos fundadores do Mackenzie. Mas era engenheiro, e ele era meu vizinho ali na Rua Sabará, e a gente fez esse primeiro contato, que foi o concurso de hospitais, que a gente tirou o 3º lugar, um concurso nacional para estudantes de engenharia e arquitetura. E o Anderson trabalhou nele, o Rubens, e nós tiramos o 3º lugar. O Marco e o Rubem fez conosco também, e o Bote. Depois eles ficaram no escritório dele. O escritório do Rubens, quando a gente começou a fazer projeto junto, era na Rua Conselheiro Crispiniano. Ele ficou até o fim lá, acho que depois de ser eleito deputado, continuou lá. Depois ele foi para o Rio, comprou uma Machado da Costa e tal, se desvinculou um pouquinho aqui de São Paulo. O gerente, na época, era o irmão do Almino, Raimundo Afonso, que continuou tomando conta, mas das obras, não tinha mais obras em São Paulo, porque as obras que ele tinha em Santos, o pai deu uma certa parada, porque eu fiz para o Rubens 6 prédios em Santos. O Clube 15, que foi a obra dele também. Depois ele fez uma obra com o Porto Feliz, um prédio que eu não projetei, foi um colega meu de turma que fez. Mas os prédios que eu fiz em Santos, um deles, esse Porto Fino, que eu falei há pouco, ele tem uma característica muito interessante, tem várias novidades, assim, parede hidráulica, coisas que nunca mais eu consegui fazer de tão especiais que são. E uma coisa que esse prédio tem a característica daquela época, essa fachada contínua, que não distingue sala nem dormitório, ela é mais ou menos projetada em relação aos aspectos geográficos, de conforto ambiental, sol, etc., e não em relação à função que ela protege, né? Vamos dizer. Então você tem a sala do dormitório, sempre, todos com o mesmo tipo de vedação, né? Isso em Santos é interessante porque... Em Santos só constrói quantos? 6 prédios? 6 prédios na praia. Quais são esses? Porto Novo, Porto Belo, Porto Fino, Porto Novo, Porto Velho, Cidade de Santos, que são 2,
que fica na Avenida na Costa. Esses todos que precederam esses que eu citei, são na praia mesmo, né? O pai do Rubens era muito engraçado, ele dizia, Pedro Paulo, o negócio da arquitetura não está com nada, em frente para o mar vende qualquer merda. Doutor Pedro, como é que o senhor conheceu o Rubens Paiva? No Mackenzie, ele era da engenharia, nós éramos... Colega de turma, não? Não, ele é um ano na minha frente, mas a gente, durante algum tempo, conviveu lá, né? Ele era muito ligado, como eu falei, ao Centro Acadêmico Horácio Lênin. O Fernando também, Fernando Gasparian, que era também da UE. Engenheiro Fernando. O Rubens dirigiu a Folha Mackenzista. Sim, O jornal do Mackenzie. Né? O senhor lembra desse jornal? Não. Eu me lembro mais da revista Engenharia Mackenzie, que era uma coisa que nos interessava, que tinha projeto publicado. Tá. Já que O senhor formado, então, em 55 e o Rubens, 54. Rubens 54. Eu vou dar o meu currículo resumido, depois para vocês levarem. Eu acho que eu deixei imprimindo, deve estar prontinho ali. Aproveitando a pergunta do Gradinice, qual o papel que a Mackenzie, que é a universidade até hoje tida como conservadora, né, teve na vida de um engenheiro político progressista como Rubens Paiva? Aquela época, de um modo geral, os centros acadêmicos eles se congregavam na UE e na UNE. Né? Eu participei, inclusive, de um congresso da UNE como repórter. Jornalista? Era um jornalzinho chamado Opinião, que meu irmão que fazia, que era estudante de medicina, meio ligado ao JC, né? O pessoal era... Juventude Comunista. Juventude. E eu fui a reportar. Foi interessante, foi um congresso que a bancada de São Paulo ficou no Hotel Columbus, em Copacabana, e o Calaçado descia o pau, né? Chegou a bancada vermelha de São Paulo, não sei o quê. Fizeram uma intrigalhada lá com o pessoal do Nordeste e tal. Acabou, a bancada se retirou, o Brasil se desfiliou da UIE, que era dirigida pelo irmão como é que era? O presidente do Partido Comunista Italiano. Agora não estou lembrando o nome dele, mas era um cara interessante. E a sede da UIE era na Iugoslávia, na capital da Iugoslávia, na época, Belgrado. E não era como é o nome do presidente? Interessante lembrar essa coisa, hein? O Berling. O Henrico Berling. O Henrico Berling era o presidente do CODIS e esse Berling era da UIE, da União Internacional de Estudantes. E o Fernando, o Rubens, estava o Zé Gregori, o Mino, todo mundo, esse grupo todo. O Plínio não, porque o Plínio foi um pouco antes dessa geração. E no direito, né? E direito, não era engenheiro, mas o Almino era direito e o Zé Gregório também estavam lá. Tá. Os dois eram do 11 de agosto, eram oradores do 11 de agosto. O senhor se lembra da participação do Rubens na campanha do petróleo? Nós todos fizemos a campanha do petróleo. A nossa geração inteira estava engajadíssima nessa campanha. Era ligado à frente... O pai do Fernando Henrique foi um dos caras que liderou. O general... Espírito Santo. E o tio. Não era Espírito Santo. Felicíssimo. Felicíssimo era o tio. O tio. Era o general... Agora não lembro o primeiro nome. Mas não era nem o Espírito Santo, nem o Felicíssimo. Felicíssimo era tio do Fernando Henrique. Leônidas Cardoso. Leônidas, isso aí. Leônidas Cardoso. Mas, doutor Pedro, então, assim, na década de 50, né? Você estava na universidade. 55, né? O Rubens saiu em 54 e eu saí em 55. Aqui em São Paulo tinha uma pessoa, depois tornou político proeminente, que tinha muita influência no movimento estudantil, que era Paulo Egídio Martins. Paulo Egídio foi presidente da UNE. Isso. E São Paulo, na época, era tido como estado conservador do movimento estudantil. Até a entrada do Fernando Gasparian no movimento. O Paulo Egídio, aliás, era da ala conservadora. Direito. Ele era conhecido como Paulinho Coreia, porque queria a participação do Brasil na Guerra da Coreia. Na Universidade Mackenzie, quer dizer, que é uma universidade tradicional,
tida E como depois foi conservadora. muito reacionário, que foi naquela briga Isso. com filosofia. Como da- é que você da Maria despontou Antônia. a liderança como o senhor E o Fernando Gasparian e o... Fernando e o Rubens, que foram. e o Rubens, né? Que são pessoas... Eles empolgaram, assim, de certa maneira, a UEE, né? O Fernando foi presidente da UEE. E aí, junto, ele levou sempre o Almino e o Rubens. O Almino, que era do Direito, orador da Faculdade do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? Ele tem uma briga com o Zé Gregório, que em determinado momento o Zé Gregório bate uma chapa com ele. Porque houve um concurso de oratória no 11 de agosto e o Zé Gregório ganhou e ele tirou o segundo lugar. Concurso de oratória, muito bom. Ele tinha um concurso anual de oratória. Isso era bom. Era o orador oficial do 11 de agosto. Muito bom. O doutor arquiteto Pedro Paulo, como era o Rubens engenheiro e o Rubens empresário? Pois é, eu tinha falado, ele topava essas propostas que a gente fazia, que na época eram bastante incomuns, né? Como esse tipo da fachada contínua de madeira em Santos era uma temeridade, né? E parede hidráulica, estruturas especiais, protendidas. Ele entrou nessa questão de alta tecnologia via o primo dele, que era o Roberto Zucco, que era calculista, nosso professor no Mackenzie, porque ele também deu aula para ele. Morreu muito cedo, ele calculou todos os prédios do Rubens, tudo que o Rubens fez de engenharia em São Paulo, e em Santos, e no Vale do Ribeira, e pelo estado inteiro, essas pontes, viadutos, tudo cálculo do Zucco. Foi um cara muito importante na engenharia. Tem até um viaduto ali na Cidade Jardim, viaduto, aquele viaduto antigamente era Ponte Cidadania, hoje é Ponte Roberto Zucco, né? Mas Agora, então... Vai, fala. Por favor. Continue. Então eu acho que essa postura, vamos dizer assim, de progressista em relação à engenharia também, tem a ver tanto com a postura política dele, quanto essa relação dele com o primo enfim, foi uma influência inegável que foi... E também propiciou ele ganhar esse dinheiro que o Marcelo fala no livro dele, né? Agora, como é que era o homem Rubens Paiva? Assim, o Rubens Paiva dia a dia, assim, um perfil humano. Ele era um cara muito interessante, assim, como figura, muito amoroso, mas ao mesmo tempo era muito sanguíneo, assim, ficava muito emocionado, brigava, era de um gênio bastante forte, né, para dizer. Ele era valente, então? Ele era brigão. Imagina, uma vez eu fui para Santos com ele tinha um Pontiac, um carro enorme, né? Ele era meio gordinho, então tinha carro grande, né? E o cara buzinava, o cara não saiu da frente, ele não teve dúvida, ele peitou, o cara encostou o para-choque, deu um totozinho no Essa relação dele com os engenheiros arquitetos aqui em São Paulo, como é que era? Você já tinha... ele, como eu disse, ele tinha mais relações com os arquitetos, não sei se por minha causa, por causa de alguns arquitetos que ele conhecia, que conheceu também, que ele levava ele para o IAB e tal, foi nesse congresso em Londres de arquitetos, e eu nunca soube da participação dele no estudo de engenharia, nunca soube. Mas o engenheiro Roberto participava do... Sim, ele era o Zóculo criou, dentro do estudo de engenharia, o departamento de estruturas, foi quem fundou, criou essa divisão de estrutura, Doutor Pedro, o Rubens, como o Walter Ward me perguntou, o senhor respondeu, o Rubens não podemos afirmar que o Rubens é um inovador do ponto de vista profissional, moderno, porque o senhor citou aqui várias tecnologias, que hoje são até tecnologias, né, mas algumas até hoje, inclusive inovadoras, né? Ele apostou nessas questões de novas tecnologias, novos modelos construtivos, e ele era aparentemente um homem arrojado, né, no ponto de vista pessoal e como empresário, porque todos os dados se colocam que ele é na década de 50, assim como ele, como teve outros empresários daquela geração, que começou a ter obras públicas no Brasil, ele foi um dos homens que mais teve sucesso nesses empreendimentos. Então, a gente podia afirmar que ele é um homem inovador e moderno na área tecnológica, como engenheiro? Sim, não tem dúvida. Isso fica bem claro quando ele vai
para Brasília para complementar as obras da rodoviária, que é o cruzamento dos 2 eixos de Brasília, e faz 9 viadutos, junto com o TH Marinho de Andrade, que o Zúculo, e eu fui com ele de avião várias vezes visitar as obras, e em um mês eles fizeram alguns viadutos. E fizeram o resto, em 3 meses eles fizeram todos os viadutos complementares para poder inaugurar, porque o Juscelino hesitou muito e o presidente da Nova Carp, que era o Jair Pinheiro, ele não estava querendo fazer rodoviária. Aí houve uma primeira crise que houve na Nova Carp, com o Lúcio e o Oscar, foi exatamente por causa dessa obra. Então, atrasou muito o início dessas obras. Daí, não tinha tempo para inaugurar a cidade sem esses viadutos complementares, não ia funcionar a rodoviária de Brasília. E era o coração, e é o coração da cidade, o cruzamento dos 2 eixos, né? Então, o Rubens e a TH, com o Zucco, fizeram. E o Rubens, como empresário, que vocês falam sempre, ele era menos empresário e mais engenheiro, e nessa questão de propor novas tecnologias, que era a influência do primo, do calculista, é que ele ganhou dinheiro, entendeu? Porque aí é uma aliança entre engenharia e de um modo geral, vocês veem o exemplo mais notável dessa questão do empresário engenheiro, é o Eiffel de Paris, que fez uma torre para fazer propaganda de estrutura metálica. Ele fazia pontes, viadutos, para que ele fez a Torre Eiffel? Porque na exposição em Paris, em 1889, que era o centenário da Revolução Francesa, ele fez a torre para propagar o uso de estrutura metálica. E o Rubens fez isso aqui em São Paulo, não nessa escala planetária, né? Mas no Estado ele tinha uma importância grande do ponto de vista Pedro, queria influência, né? Uma intervenção seguinte, no Rio, tem uma estação de metrô chamada Engenheiro Rubens Paiva. E a gente foi lá para ver por que motivo tinha uma estação de metrô homenageando o engenheiro Rubens Paiva. E a gente andando por lá, verificou que lá tem um conjunto habitacional de baixa renda, devia ser na época. Coab, provavelmente Coab. Alguma coisa, com o nome do conjunto habitacional, o engenheiro Rubens Paiva, foi feito por ele. E o senhor conhece essa obra? Eu sabia, tinha ouvido falar, que o Rubens comentou, que o Baby Bocaiúva Cunha queria fazer uma obra no terreno que tinha na Pavuna. Não sei se é essa obra que você está falando. Mas, como ele disse, eu me afastei de São Paulo e praticamente fechei o escritório na época para ir para Brasília. E fiquei um ano dando aula em tempo integral de dedicação exclusiva em Brasília. Na Universidade de Brasília? Na UNB. Fui reabrir a faculdade que estava fechada. Eu, um grupo de arquitetos de São Paulo e outro dos gaúchos, nós reabrimos. Tinha um baiano também, que era o nome dele. Ele tinha até um restaurante lá naquele. Então, marca ali? Hein? Não, Marca ali é novo. Não. Não tem um lugar chamado Santa Teresa, em Salvador, ali, um convento, Santa Teresa? Sim. Ali tem um restaurante dele. Daqui a pouco eu lembro o nome. A minha memória de vez em quando dá umas pifas. Mas tinha também o pessoal de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e São Paulo eram as cidades que forneceram gente para reabrir a escola. Agora, o senhor acha que essa estação do metrô chama Rubens Paiva? Certamente será por isso. Porque o Baby fez essa obra, né? Deve ter feito essa obra, e o Rubens a Machado da Costa deve ter entrado na construção, porque aí o Rubens, eu acho que ele não misturou muito a Machado da Costa com a Paiva, não. Ele podia ter feito uma espécie de joint venture, negócio que todo mundo fazia, né? De juntar as várias firmas de engenharia, mas ele não juntou, eu acho, não chegou a fazer a fusão das duas. A Machado da Costa ele comprou depois da 64. Foi. O senhor não acha que esse motivo, né, porque no livro Feliz Ano Velho, né, tem uma passagem que o filho fala, né, lógico que é uma memória de criança, né, que talvez não tenha sido isso para não, porque o Paiva
associava muito a empresa ao engenheiro Rubens Paiva. A figura da pessoa física. Talvez o nome, não ter o nome Paiva, talvez não fosse uma forma de diminuir menos a... Não que só não soubesse que fosse dele, mas diminuir a perseguição política uma e certa restrição, né? Como Por parte o do deputado governo. Cassado, né? Porque ele tem um discurso em 31 de... Você já ouviu o discurso dele de 31 de março? De 1º de abril? Ele tem um discurso... Eu li o livro todo dele, que o José Não, eu já ouvi o Terres fez, discurso. e eu não ouvi. Eu vi alguns... Ele transcreve alguns trechos, né? Ele fala o famoso discurso dele do IBAD, né? Que ele fez na comissão. Ele era presidente da comissão. Presidente não, era o vice da comissão. Voltando a esse conjunto habitacional lá, tem uma história que é bom o senhor confirmar, e mais ou menos eu já dei uma confirmada, que eu disse que o Rubens está muito preocupado com essa questão da tecnologia. É que o Rubens, para todas as obras, segundo a Vera Paiva, o Rubens levava a família para essa obra lá em Pavuna. E todo sábado, aí pegava, acho que ia botar num carro, devia ser esse carro enorme que ele tinha, e pegava. E a Vera Não, disse... depois ele tinha outros carros. Esse carro era importado, né? Oldsmobile, ou Pontiac, não me lembro, acho que era Oldsmobile. Falei Pontiac antes. Mas E ele levava o ela Rubens, lá e dizia ele que não aquilo podia lá- fazer nada de muito bom para a Coab. Porque a Coab, quase todas as obras do BNH tinham uma característica. Eram muito conservadoras no conceito, tanto que os arquitetos nunca engoliram o BNH. Né? Eu trabalhei no BNH aqui em São Paulo como gerente regional dos programas de desenvolvimento urbano. Era uma carteira nova que o banco criou, eu fui convidado. E aceitei, porque achei interessante, mas contra a opinião da maioria dos meus colegas. Ninguém queria saber de BNH, porque o BNH, não sei se vocês lembram, foi fundado no primeiro governo No Castelo Branco. do Castelo Branco. Isso. Quem fundou foi a Sandra Cavalcante, foi a primeira presidente do banco. Né? Se não me engano, era o Nascimento e Silva, o ministro, uma coisa assim, que era ligado, porque o BNH nasceu junto com o Ministério do Interior, sempre foi ligado ao Ministério do Interior. E foi extinto, que coisa engraçada, no governo do Sarney. Foi extinto pelo... E foi um paulista, o ministro está falando na época, que era muito amigo nosso, que era ligado a Troll, Então, tinha fulano, né? Funado, que era irmão da mulher do Fernando Gasparian. Esse país era o clube dos contemplados. Por favor, só fazer só uma coisa que eu acho que é interessante, é falar um pouco sobre o Fernando Gasparian, que é uma figura que Está sempre junto. Engraçado, não, é uma figura Rubens, que, é uma figura que, de alguma maneira ou de outra, também na um política empresário. brasileira está. E, no entanto, ele é citado N vezes junto com o Fernando. Como eu falei, naquele congresso da UNE no Rio, que nós ficamos lá no Hotel Columbus, eram 93 os representantes de São Paulo no congresso. Era a bancada mais expressiva em número, né? Mas foi dominada pelo pessoal mais reacionário ligado ao Recife, né, no Nordeste. E porque eles fizeram uma intriga danada, como é o Lacerda e o jornal dele Tribuna da Imprensa. Hein? Tribuna da Imprensa. Tribuna, conseguiu fazer uma intriga Gasparian danada. financiava. E o Fernando pagou. E o Fernando era um cara muito rico e ele muito ligado depois ele se ligou à Federação das Indústrias de Tecelagem e foi eleito presidente não sei se foi do sindicato ou da federação, não era sindicato. E depois ele foi eleito presidente da CNI, Confederação Nacional de Indústria. Então ele foi um cara muito importante. Em 62, quando eu fiz o projeto junto com o Paulo Mendes da Rocha, o Rubens queria fazer a obra. Eu cheguei, Rubens, não faça essa bobagem, você vai comprometer o Fernando. Eu sei que o Fernando tem algumas cotas. Puxa vida, isso mesmo, não posso fazer. Aí ele convidou, Esse é o projeto do prédio da CNI em Brasília. né? Está construído. E eu disse, Rubens, não faça isso porque você vai comprometer o Fernando. E ele disse, não, então sai fora, mas eu vou arranjar alguém para construir porque o Fernando confia em mim. E, claro, eles eram muito vinculados. O Fernando, inclusive, era acionista mínimo, mas tinham lá umas cotas de capital.
Mas foi a última vez que o Rubens participou de alguma coisa com o Fernando, porque depois o Rubens saiu fora daqui de São Paulo, ele foi eleito deputado, e ligou-se muito a essa questão dessa Machado da Costa e mudou-se para o Rio depois. Isso. Então, As empresas tinham perfis diferentes. Então, absolutamente tanto a Paiva distintos, quanto a Machado da Costa. A Machado da Costa tem, como eu falei, ela era muito voltada para estruturas metálicas ligadas à rede ferroviária federal, que quem tinha muitos projetos de pontes metálicos no Brasil. Só trabalhava com metal praticamente a Refeda, né? Que é a Rede Ferroviária Federal. Arquiteto Pedro Paulo Melo, no seu depoimento, dá para notar que as pessoas que estavam em torno de Rubens Paiva eram pessoas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista intelectual, da elite brasileira, né? da alta elite brasileira. Né? E que muitas dessas pessoas tinham posições muito progressistas, né, em relação ao período conturbado de 50 a 64 e nacionalistas. Né? Na sua opinião, o que levou essas pessoas, inclusive o senhor próprio, pessoas de uma classe privilegiada no país, como o nosso da década de 50, a participar desses embates? Inclusive o Rubens, ele chegou a ser deputado, que é uma pessoa... Mas foi posterior a esse engajamento político dele. Na verdade, essa geração que eu estou incluído, ela se vincula nacionalmente por uma política do petróleo. O petróleo nosso era a bandeira que a gente tinha. Não havia ainda a expressão Petrobras, havia o petróleo nosso. E a campanha pelo petróleo foi que uniu de norte a sul todas as camadas mais progressistas. E é claro que o núcleo principal era a camada estudantil, que era a liderança e que era a elite, não há dúvida nenhuma. Porque não havia outro tipo de estudante no Brasil. Você tem uma ideia? Nós temos hoje em São Paulo 50 e tantas escolas de arquitetura. Só na São Paulo tem mais de 15. No Brasil, quando eu estudei arquitetura em 50, quando entrei, tinha 2 em São Paulo e uma em algumas capitais brasileiras, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Paraná não tinha, e Rio Grande do Sul. Então você veja como mudou. Hoje tem mais de uma centena de faculdades. Isso levou, com certeza, uma participação efetiva da liderança estudantil. Havia uma coisa também que não se pode deixar de levar em conta. As camadas urbanas brasileiras, naquele tempo, representavam em torno de 30% de uma população de em torno de 50 milhões. Então, veja, 30%, tem 15 milhões de pessoas urbanizadas no Brasil. São Paulo, quando eu entrei no Mackenzie, naquela época, por cima, tinha 1.900.000, Rio 2.100. Eram mais ou menos cidades equivalentes em tamanho, né? E tinham em torno de 2 milhões, né? As duas. As outras cidades não chegavam a 500 mil. Hoje tem bairros aqui em São Paulo, municípios vizinhos aqui, como por exemplo Guarulhos e Osasco, tem 2 milhões, né? Os municípios. Quer dizer, a Grande São Paulo tem 20 milhões. E fora que... São Paulo hoje, o Brasil não tem mais, inverteu-se a relação. Você deve ter uns 25% de população rural e 75% de população urbana. Mudou o perfil. Né? Tinha analfabeto que não acabava mais. Quer dizer, a massa estudantil representava a elite naturalmente, não era uma condição assim, bom, vocês eram uma camada privilegiada. De fato era, eu sempre falo, a expressão não fui eu que cunhei, mas se dizia que nós éramos do clube dos contemplados, né? E é verdade. Né? Mas essas pessoas tinham uma posição progressista. Mas era a camada mais estudantil. Né? Essa questão da última hora com o Rubens Paiva, como é que ele se mete nessa questão de jornalismo, junto com o Fernando Gasparian de novo? Ele e o Fernando Gasparian, esse cara é uma Você figura... sabe que o Rubens tinha uma veia de jornalista. Ele fez o jornal do Colégio São Bento. Depois fez a Folha Mackenzista, né?
E aí se mete na última hora, né? Junto com É, Samuel Vai, né? junto com o Ele Samuel Vai dirigiu no a Rio, sessão- ele jornal aqui em São Paulo. dirigiu a sessão paulista. Paulista, Da última hora. da última Da hora. última hora. Mas que É história, rápido o senhor a estava passagem. também nessa? O Hein? senhor também estava nessa Não. última hora? O senhor Não, sabia mas eu como- sei que o Fernando entrou com capital para reforçar a caixa do Do Samuel. Samuel Vai, que estava meio periclitante. O Lacerda metia o pau e dizia que era financiado pelo Jango. Não tem nada a ver. Eu acho que, claro, anúncio, uma série de coisas, isso é normal, que o cara privilegie quem está falando. Isso é uma briga a do favor, Lacerda hein? lá com o Getúlio. ainda, Getúlio. né? É, anterior. Antecede o Jango, né? Precede um pouco, né? O Jango é um pouco de paraquedas nessa história toda. Não foi o Jango que renunciou, foi o Jânio, né? A chapa Janjan, que foi uma composição foi a política composição aqui, ó. política, cristianizaram. Isso já foi noutra eleição. A Janjan foi com Gênio Jango, não é? não, a Janjan foi essa, que elegeu o Jango, mas o Jango era ligada ao Lote. várias a chapas. doutora Lote. Isso. Mas eles elegeram o vice de uma chapa e o isso, presidente da isso, outra. Foi a jogada do Jânio, né? E o Jânio dá aquele vexame, né? Vocês falaram em 26 de agosto, eu acho que é o dia da renúncia, eu acho. Eu não sabia. É né? dia 25 é o dia do soldado. Foi no dia seguinte. Ele renunciou no dia seguinte, deu a condecoração aos soldados É. e renunciou no dia seguinte. Doutor arquiteto Pedro Paulo, tem uma questão que é muito clara para os engenheiros, arquitetos, agrônomos, que é a lei salário mínimo profissional, né? Se a gente pegar o histórico, essa lei começou a ser gestada na década de 40. Na década de 50, o pessoal tentou apresentar o projeto, mas o presidente é um presidente que era muito conservador e que era contra qualquer intervencionismo estatal, que era o presidente Dutra. E essa lei foi apresentada no final da década de 50 e na década de 60 ela foi aprovada, o presidente Castelo Branco vetou em 66 e o Congresso derrubou o veto do presidente, que é uma coisa, se é hoje, É raro, né? raro numa democracia, imagine de um ditador forte. Porque o Castelo Branco é um ditador forte, tinha AI-2, tinha AI-1. E uma das coisas que nos sempre intrigou a área da engenharia, arquitetura e agronomia é que essa lei foi apresentada na década de 60 por Albino Afonso, que era um advogado. E nas pesquisas que foram feitas, essa lei foi feita por Albino Afonso, inspirada em Rubens Paiva. E nós queremos saber do senhor quem inspirou Rubens Paiva, porque ele não tinha uma militância no sindicato de engenheiros, nas entidades associativas de engenharia da década de 50 e 60. Né? O que inspirou Rubens Paiva a apresentar uma lei? Se o senhor tem alguma pista? Eu acho que a participação na área de engenharia institucional, Clube de Engenharia, Instituto de Engenharia em São Paulo, é do Zucco, que é o tal primo dele que eu sempre refiro, que era calculista e que fundou a divisão de estrutura do Instituto de Engenharia de São Paulo. Então, de lá pode ser que tenha saído essa inspiração, sugestão, pode ter sido do Zucco. Você acha que é mais dos arquitetos do que a própria... Não, eu acho que é mais dos engenheiros Clube de mesmo. Engenharia do São Paulo. Apesar de que o Rubens tinha muita vinculação, como eu falei conosco, ele chegou aí comigo para o Congresso de Engenharia, acabamos não participando do Congresso. E até por influência dele eu acabei não... Ele disse, olha, você vai fazer esse Congresso aí, eu visitar isso, vamos visitar uma série de obras importantes em Londres, e acabei não participando do Congresso. Mas fui para Praga, né? É aquilo que eu falei. Em Paris a gente visitou algumas obras importantes de conjuntos habitacionais da Caixa Caisse de Dépôt, né, em Paris, Sarcelles, Épinay-sur-Seine, e aí fui para Praga e visitei lá as obras também. Depois que o senhor foi para Brasília, o senhor se desliga do Rubens Paiva? Aí o senhor Não, eu fico... Quando eu ia ao Rio, ligava para ele me chamava para o senhor sempre continuou trabalhando com ele? Não trabalhando. Não. Socialmente, em reuniões na casa dele. E como é que Já era assim, demorava... Como é que eram essas reuniões na casa do Rubens? Quem frequentava? Era o Riff, o Hélio Como é que era a Silveira. roda? A rodinha dele era o Riff, o Santana, o Fernando Santana, que era da Bahia, o Valdir Pires, o Raul Riff, o Hélio Silveira, que era um editor. Tinha também, não era... Gaspariani? O Fernando, né, o Fernando estava sempre junto. O Fernando já estava no Rio. O Fernando foi que
comandou a debandada para o Rio, né? Que o Fernando comprou a América Fabril e se mudou para o Rio, né? Então passou a ser mais importante a América Fabril do que qualquer outra empresa dele, os benefícios que ele tinha, a família tinha aqui e tal. O Gaspar, que foi eu não sei se era o pai ou o tio dele, o Gaspariano, que era um dos fundadores das indústrias, né? Eram os irmãos do Gaspariano mais velho, da primeira geração, né? Tem uma coisa que é interessante, gostaria de você já conversou com a gente, que é sobre os irmãos Rubem Paiva. Ele tinha 4 irmãos, né? Tinha uma irmã, Marili, que era casada com Cássio Mesquita Barros, um advogado, hoje é viva ela? Hoje é vivo, parece que é vivo. Eu me Professor da Faculdade de distanciei. Direito. Ele teve... Ela? Ele tinha um apartamento aqui do último andar, até briguei com ele por causa do negócio dele, fechou, envidraçou lá, fez umas obras lá fora do... E ele era muito truculento, assim, era baixinho e truculento, é difícil, né? É difícil. Ele tinha um outro irmão? Ele tinha o Jaime, era o mais velho, o Carlos, mais velho que ele também. Ele era o terceiro, ele tinha um outro mais moço. Eu acho que está vivo. Que é capaz de que esteja vivo. A Roseli parece que... Marili, né? Roseli é filha do bairro, tio dele, que morou aqui nesse prédio também. Mas a família do Rubens era toda de Santos, menos o Jaime. O Jaime veio para cá e trabalhou um pouco com ele e tal, na Paiva Sociedade, entrou na sociedade com ele, na Paiva Construtora, não no Rio, aqui. Mas o pai do Rubens também se associou e tal, e compareceu com o capital também. O coronel, como era chamado o pai do Rubens, né? É que tinha... Qual era a atividade do pai do Rubens? O pai do Rubens era dono de uma firma chamada Paiva e Companhia, Comandita Apurações. Comandita é uma forma muito especial de sociedade anônima, de uma pessoa só, entendeu? É uma coisa muito estranha. Mas tem todas as vantagens da SA e não tem alguns O senhor problemas. falou que ele foi prefeito da cidade. Prefeito da cidade de Eldorado Paulista. Ele mudou o nome da cidade. A cidade chamava Xiririca. Ele diz, a Xiririca, X é uma das últimas letras do alfabeto. Na ordem de distribuir as verbas, começa com Americana, para Campinas, e quando chega lá não tem mais dele. Então vamos mudar o nome da cidade. Mudou para Eldorado Paulista, né? Ficou no E. E está até hoje. E até hoje é Eldorado Paulista. E o que ele tinha lá? Que tipo Ele tinha uma fazenda chamada Fazenda Caraitá. Tá. Eu fui lá ver a plantação, ele ganhou um prêmio da plantação de mexerica. Mexerica, ele vendia as caixas de laranja, que era mexerica, ainda com o cabinho com 3 folhinhas verdes. Ele fazia a questão das três. Porque você, quando tira o talo da fruta, naquele lugar ali começa a haver contaminação bacteriana, né? Então ele deixava assim, ele cortava com a tesoura, fruta por fruta, encaixotava, vendia de São Paulo. Era uma beleza. Banana. Deixa eu contar uma coisa. Banana também. Que é curiosidade, só diz que o Rubens Paiva, quando foi candidato a deputado, ele achou que ia perder as eleições, mesmo gastando um dinheiro forte. Inclusive, ele sai do Não, o São Rubens Paulo, não fazia nada pensando em perder. né? Ele tinha uma petulância incrível. Ele saiu da Faculdade 3 e depois deputado federal, o que você acha? E que nem eu fazendo Mas ele processo de ficou Brasília. preocupado, no livro conta que ele fica preocupado em sair de São Paulo, mas ele teve 30 mil votos. Tem uma preocupação dessa de poder perder a eleição e tal. Ele tinha uma base que era Santos, né, da família dele, Eldorado, alguma coisa, que o pai tinha sido prefeito. O pai, naturalmente, apoiou depois, né? Mas ele se lançou independente. Deve ter falado do pai, né? Porque só tinha um lugar que tinha fonte de recurso. Era o pai e o Carlos, porque o Carlos era sócio do pai. Né? E as campanhas não eram milionárias como as campanhas de hoje, Marcelo. Se você elegia um deputado com... Mas o pai do Rubens e o Carlos, o irmão dele, elegeram o Mário Covas de Santos. Né? Foram os primeiros financiadores da campanha do Mário Covas. E ele tratou também da imagem do Rubens, do Carlos? O Carlos, como todos sabem, ele ficou doente logo em seguida, né? Então o Carlos ele tomava conta da Paiva e Companhia em Santos. E era empresário mesmo. Eles fizeram a internação de praticamente toda a indústria automobilística. Você, quando traz uma firma de fora, tem uma série de procedimentos alfandegários,
Eles fizeram a Volkswagen, várias empresas Ganharam dinheiro. ganharam muito dinheiro. Foi aí que a Paiva ganhou muito dinheiro, nessa questão da internação da indústria. Né? O arquiteto Pedro, a gente está numa obra, num edifício, né, a sua casa, seu apartamento, que foi construído pelo engenheiro Rubens Paiva com seu projeto, não é isso? Exato. Que a gente nota aqui um edifício de que ano? Esse projeto eu vim para cá, ficou pronto a obra, logo em seguida eu vim, em 65. 35, né? Então, O projeto é de 62, 63, por aí. então dá para a gente notar que a obra 65 tem 49 anos, né? 50 anos. 50 anos, né? Mas é arrojada. Se né, quem estiver dentro da unidade ou estiver de fora da edificação vai ver que é uma obra muito arrojada. Se você não tiver uma leitura técnica, você pode achar que é algo mais recente. Ela ocupa um espacinho bem especial de transição entre a arquitetura do revestimento e a arquitetura da estrutura aparente. Então você vê nesse prédio tem a garagem, as lajes do térreo, o pilotis, aqui é todo de concreto aparente. E agora andaram pintando e tal, eu reclamei até. Eu aluguei esse apartamento do Fibra Brasil e o cara que eu aluguei, ele revestiu. Era tudo de concreto aparente aqui. E o prédio é uma estrutura de concreto muito interessante. É uma estrutura de concreto, a estrutura não é protegido. O Quinta Avenida, que eu fiz um pouco antes, é um prédio na Avenida Paulista, que tem a estrutura mais esbelta do que essa. Essa tem 5 centímetros, o Quinta Avenida tem 4. As nevuras lá tem 4 centímetros, uma loucura. O Zúculo fazia algumas coisas de propósito, para escandalizar mesmo. E o Rubens topou, fez uma única forma, foi repetida 3 vezes, o prédio andou devagar naquela época, fazia essa obra muito... Aqui é o quê? O 2 por andar? 2 por andar. Esse vizinho aqui teve a maior coleção de quadros, uma das maiores do Brasil, era inteiro de quadros do irmão do Rubens. O Carlos Paiva tinha muitos quadros. Tinha Portinari, tinha Janeira, tinha um diabo de... O senhor tem quantos prédios em São Paulo feitos com o Rubens? Só esse. Só isso? Só esse. Mas no estado de São Paulo você tem mais, né? Em Santos. Em Santos. Sim, nós temos obra com o Rubens. Tem o ginásio Eldorado Paulista, que é Eldorado, é no Vale do Ribeiro. Tem em Santos, tem o Clube 15 e mais 6 prédios de apartamento. 6 prédios, todos de apartamento. Como é que era a convivência profissional com o Rubens? Como é que era o dia a dia? O Rubens não era uma pessoa fácil, né? Ele era muito prepotente. Se eu convencesse, ele fazia assim, não. Porque tudo foi feito na base de eu patrocinar a ideia e tal, e convencer e tal. E também ele aceitava quando achava que era correto. Né? Ele não levava ele no bico fácil, não. Tinha que convencê-lo da justeza das propostas. Como é que era a história do Albino Afonso? O Albino Afonso saiu da faculdade desse negócio todo. O Albino saiu da escola e foi trabalhar com o Fernando Gasparini, na divisão lá jurídica da empresa do Fernando. Primeiro emprego do Albino. Depois, o Albino não foi com o Fernando para o Rio. Porque sabe quem era o advogado do Fernando do Rio? Era o Mário Henrique Simons. O Mário Henrique é que era o advogado da Confederação Nacional da Indústria, CNI. E eu conheci o Mário Henrique lá no Rio. Ele ficava ali no castelo lá. Era no prédio da Rio Branco? Por ali. Não era na avenida, era uma rua de trás, onde tinha o Ministério da Fazenda por ali. Tá. Não Porque o Albino tem uma participação boa, mas ele é uma pessoa que não tem grandes posses. E o Gasparian e o Rubens financiam ele quase toda hora. Mas do financiamento da campanha do Albino, não sei se foi só porque não foi em São Paulo, ele foi candidato por Manaus, porque ele tinha um primo que era muito rico, o dono era uma empresa de seguro, a Prudência Capitalização, era Manauara. Manauara, pessoa de Manaus. Meu pai também era amazonense, conhecia esse empresário. Impressionante como é que o senhor guarda essas coisas, né, senhor?
Como é que o senhor guarda essas coisas, o nome das coisas? Mas diga, você está falando Mas então eu acho que o Almino, ele só pelo fato dele ser amazonense e ter feito curso de direito aqui, aquela coisa, Manaus, não sei nem se tinha escola de direito, acho que não tinha. Porque Manaus parou no tempo, depois da crise da borracha, parou. E o Almino, a família dele, eu acho até que nem é de Manaus, é do Rio Grande do Norte. Paraíba. Paraíba? Afonso. O velho Afonso, o pai dele, né? E eu sei que eles moraram também, acho que foi no Acre, ou coisa que vale, né? O Acre, Né? morou em Maitá, no interior. Eu fico assim, pela amizade que o Sentileno vê que o Rubens Paiva consegue fazer uma amizade com o Fernando Gasparini, com Que era do Mackenzie, o mesmo grupo do Centro Acadêmico Horácio Leme. Agora, o Almino não tinha fortuna pessoal, mas o avô dele foi governador nomeado por Getúlio Vargas na década de Juventude de Amazonas. Ele tinha um tio que era político da região, que inclusive convenceu ele a ir disputar a eleição no Amazonas, que era mais fácil de se eleger. Então, assim, é uma pessoa de família... de político né? e de famílias com recursos, posse. Ele não tinha posse, mas tinha familiares com posse e com poder político no estado do norte. Que é um pouco o que reflete a elite política de esquerda daquela época, né? Pedro, me diga uma coisa, por que você não seguiu a política? Você também se afastou desse grupo político que acabou formando do Gaspariano, do Almino, já que você estava muito você preferiu ir para a área de arquitetura eu fui até uma candidatura fracassada no DAFAM, depois nunca mais fui. DAFAM é diretor acadêmico da Faculdade de Arquitetura. Você chegou a tentar o diretório. Acho que foi isso que te tirou da política, então. Não sei. Eu saí, eu casei logo depois que eu me formei. E eu tinha que sobreviver. Eu não tinha emprego, eu não quis nem pai rico. E os 2 últimos anos de faculdade eu mesmo paguei. Eu me enchi o saco da PVA para pagar o Mackenzie. E comecei a trabalhar de desenhista. Cheguei a passar Natal na prancheta. E o negócio não foi fácil. Eu dei um duro cão. Alguns problemas de coluna que eu tenho. Você vai produzir um livro hoje sobre a sua vida? Eu estou começando a trabalhar nele. Estamos vendo patrocínio, né? Estamos vendo. Uma característica. O CAL vai patrocinar uma parte e eu vou tentar o Rossi. Eu fiz uma escola muito grande em Brasília, que é a escola fazendária, fica lá no setor do lago, né? Lá no lago. E é uma escola bonita, é uma escola que aquele secretário do Fernando Henrique, o Pedro Parente, né? Ele estava sempre lá na escola, ele gostava muito da escola. ENAF, né? ESAF. Escola Superior de Administração e Finanças. Fazendária. Foi feita pelo Delfim e pelo Mário Henrique Simos, os dois. Você frequentou lá o Brasília com o Lúcio Costa? O Lúcio não ia para o Brasília. O Lúcio ficava no Rio, no Leblon, lá no fim do Leblon, lá perto da Visconde. Albuquerque. Ele morava num prédio de 4 andares, no último andar. Ele e as 2 filhas, né? O Lúcio, quando eu conheci, já era viúvo. E ele fez o concurso, a gente se conheceu nessa época. Fui em um congresso em Moscou, em 62, ele foi também e tal. Eu conheci a figura. Depois, em Brasília, eu tive contato com ele por causa da UNB. Eu estava trabalhando lá na coordenação do CEPLAN e tinha que fazer uma política de tentar atrair o Lúcio, o Oscar, o grupo do Oscar, de novo, né? Porque houve uma ruptura muito grande da UNB com o grupo do Oscar, do Lúcio. Isso antes do golpe? Antes de 64. Foi em 64. Foi pós-64. Foi pós-64. Porque o Darcy foi que fundou. A UNB foi criação do Darcy, né? Sim. E o Darcy e o Juscelino, né? O reitor no golpe era o Anísio, né? Anísio Teixeira. Anísio Teixeira era reitor da universidade, também foi, né? E foi um cara importante na educação brasileira, muito importante.
fundador praticamente dessa ideia dos CIEPs, Isso, SIACs nova, e né? tal, tudo Projeto coisa, Escola Nova. coisa do Anísio. Né? Só que influenciou. dia 9 de abril acontece a primeira invasão do ANB e o Anísio sai escanteado. Quando eu estive lá, eu fui em 68 e dias depois baixou o AI-5. Foi 13 de dezembro de 68. Aí acontece uma nova invasão, né? Invasão natural. Quando eu sumia, minha mulher ligava para o vice-reitor, que ela era a secretária dele, do vice-reitor do CAI, né? O CAI que era o reitor, o CAI Benjamin Dias. Isso. E passava, não, deve estar em algum boteco por aí. Não teve nada, hoje não houve invasão. Hoje não teve invasão. Bom, eu acho que estava. Agora, só tem uma coisa. O que você acha? Você falou pra gente, o que você acha dessa morte do Rubens Paiva? Quer dizer, se ele morreu mesmo agora, que ele morreu depois de 40 anos? Eu já sabia Como é que disso. é? Eu estava voltando da Europa para o Brasil em agosto de 71. E no L'Express, um colega nosso do Rubens, colega de turma do Rubens, o Cone Blue, ele disse para ele, você viu o L'Express? Ele Jorge Cone mostrou. Blue. Jorge, Isso. você conhece? Conheço. Engenheiro. Eu sei. Ele trabalhava Casado com a neta do Monteiro Lobato, que é arquiteta. a Joyce. A Joyce, exatamente. Ele A Joyce é arquiteta. perguntou se ele tinha lido o Express. Aí eu li. O deputado foi jogado no mar. Foi aí que eu soube dessa. Quando dá no Express uma notícia dessa, Já. acabou. Mas o Raimundo e a Eunice insistiam, iam em todo lugar, entraram naquela neura de chutar, bota aqui, bota ali. Esse é o grande drama dos desaparecidos, né? Enquanto Não você tem corpo, né? Você não tem o corpo, você não fecha o luto. Então a família procura durante 40 anos. E é iludida por aproveitadores. Sim. Chantagistas. A família não gosta desse. Que é no caso do Rubens Paiva, tudo leva a crer que foi um acidente de trabalho dos torturadores, né? Eles não tinham o Não, ele objetivo de deve ter matar, enchido de porrada os caras. né? Posso garantir vocês. Ele, como era valente, ele Ele deve ter reagido. Ele deve ter reagido. Entendeu? Esculhambou, cuspiu no doutor Esculambou, encheu de palavrão. É bem do Rubens. É o estilo dele. Isso é uma marca que todo mundo lembra. Essa Ele era muito impulsivo. Eu conversei com o Marcelo Alencar. O Marcelo Alencar dizia que uma das características do Rubens Paiva é essa impetuosidade. E essa relação que ele tinha muito com os estudantes. Ele tinha uma relação com os estudantes muito forte, muito próxima. E essa impetuosidade que ele tinha, que não havia moço, quem né? segurasse. Ora, 71, o Rubens tinha 40 anos. O Rubens deve ser de 30. Agora, é o único caso de um parlamentar caçado, né, que eles mataram, porque mataram, assassinaram e sumiram o corpo. É um dos casos mais emblemáticos. Não, mas teve aquele ex-parlamentar que era do PCB, Maranhão. Sim, mas... Que foi o pai do prefeito de Santos. Que é deputado. Foi deputado na década Não é o Maranhão, é o Capistrano. Capistrano. Capistrano, Davi Capistrano. O pai Isso. do Davi Capistrano. Interessante. Bom, não sei. isso? Eu não sei, é isso. Agradecer ao arquiteto Paulo Melo, dizer assim que é uma coisa que ficou bastante patente nessa entrevista com o senhor, além da aula de história, né? É mostrar que a nosso setor da engenharia, arquitetura e agronomia teve várias pessoas que se expuseram na luta contra a ditadura, né? Mesmo sendo pessoas privilegiadas. Então, tem um exemplo da Bahia, o Haroldo Borges Rodrigues de Lima, que é um cara que é primo do Anísio Teixeira, que é de uma família, né, privilegiada, descende do Barão de Catité, do Barão de Jeremoabo, né, que foi uma pessoa também que... O Jorge Leal Gonçalves, que é uma pessoa que foi da AP, também é um engenheiro de uma família tradicional da Bahia, que foi morto no Rio de Janeiro. Você falou uma coisa, eu me lembrei. Tanto o Rubens como o Almino, como o Zé Gregório, o pessoal todo, era muito ligado à AP. Sim. Todos eles. Mesmo porque, você sabe, você falou, o Rubens fez São Bento. Sim, Colégio São Bento. Foi interno no Colégio São Bento. Né? Depois ele fez Mackenzie numa pensão aqui na Maranhão. Morava em cima tinha a Cantina Roma. Embaixo era uma pensão que tinha os estudantes ali embaixo. Ele era de Santos. Né? Santos, o Rubens é de Santos. Família de Santos.
Eu não sei, eu conheci o Rubens só nessa oportunidade. E depois fiquei amigo dele, frequentava, ele morou um tempo na esquina da Polônia com a Inglaterra, morou numa casinha ali. A filha, uma das meninas, entrou num vidro, arrebentou o braço todo. Me lembro bem desse fato. Morou aqui no bairro de Higienópolis. Morou na Pará, ali na de Cidinho, hoje é um prédio, não tem mais da casa. Nessa mesma rua, né? Morava aqui embaixo, né? Alugaram uma casa aqui. E depois a última casa deles foi aqui, depois eles mudaram para o Rio. E no Rio ele morava bem, morava Delfim Moreira, uma casa enorme. Delfim Moreira é de frente pra 70. praia, Era a esquina da praia. Esquina com a Protógenes. Protógenes de alguma Guimarães. coisa, Protógenes Guimarães. A esquina, né? É. Que a casa, inclusive, dá para as duas ruas. É a esquina. O José Serra, que não terminou não formou em engenharia, foi da AP, foi presidente Foi, da Uni, foi. depois não formou em engenharia. Então, É posterior, é uma geração posterior. é. O Serra vai para o exílio também, mas já por razão, como estudante, não como político. Né? Que ele só volta e forma economia depois. Ele fazia poli, e foi para lá e fez pós-graduação em economia lá no Chile. Né? Eu acho que talvez uma coisa precisava aprofundar um pouco, talvez a influência da juventude católica que deu a P influenciou todas essas pessoas que eram pessoas A maioria. privilegiadas, todas essas pessoas. Agora, Só tem dois tipos de gente nessa tua lista aí. Ou era do PC, ou da linha auxiliar do PC, como eu, era do simpatizante, chamavam linha auxiliar do agora o partido. Rubens, Linha auxiliar é muito o Rubens transitava assim, partidão, AP, MR8. Mais AP. Naquele momento, assim, no final dos anos 60, ele dialogava Sim. e ajudava gente, os resistentes que estavam assim, em várias organizações, inclusive Eu assinei, armadas, né? assinei muita escritura muita, como é? Abaixinado. Não, aluguel de casa, não é? Ah, Uns 10. Isso era, Não sei porque eu não fui. Fiador, né? fiador Fiador. fiador de aparelho. Que barato. Uns 10, pelo menos. Não, porque tem muita gente que. O Rubens escondia gente num apartamento que ele tinha aqui na Vocês falaram, na Vila Buarque, né? Vila Buarque, né? Cesário Mota. Cesário Mota, né? Entre General Jardim e José Setor. Isso. Mas é isso, né? Acho que. Vladimir, Eu estou satisfeito. eu também. Mas é isso, Eu também puder. Também puder. Eu vou Faz pegar 2 horas e meia, 2 o horas. meu currículo resumido, Agora- que eu fiz para. Eu quero combinar como é que a gente pode ter acesso a. E tem que ser logo isso, porque a Sei, pessoa tem que estar tá de em cara cima, né? no- Bom, então vocês têm meu telefone, eu vou falar com meu filho, porque eu estou. Daí eu converso Segunda-feira com já esse começo a seu dar aula. pesquisador. Na aula na USP? Eu dou aula no Mackenzie. Mackenzie. Dei aula na USP até 73, 74. Depois eu fui para Brasília, já tinha ido emprestado, né? Fiquei 1 ano em Brasília, emprestado pela USP. E depois voltei, porque eu vivi lá um período interessante, que era uma escola de meio período, porque a Brasília tinha uma coisa curiosa, a maioria dos estudantes da UNB tinham um emprego público. Claro. Aí só está Entendeu? E podia ter emprego porque era período de meio período. Eu quis introduzir isso, fui derrotado flagrantemente. Uma das razões que eu não dei para a política foi que eu não consegui nunca vender nenhum peixe, entendeu? O senhor queria poder roubar dedicação exclusiva, é isso? Não, eu queria acabar com o estudante profissional. Que fica- E rico, né? Porque você vai no pátio da arquitetura da USP, é um festival de Porsche e Mercedes, né? Sabe qual é a média de permanência? Especialmente a Permanece 10 anos. 10 anos. Que é evasão, né? Que dá evasão. Mas são 10 anos. Mas daí- Especialmente a FAO, cuja. É grátis. Não, mas isso é um pouco a característica das universidades públicas, são federais também são assim. Engenharia você tem Que é aula de evasão. tarde e noite. Porque nas escolas privadas dá evasão da evasão 60%. Nas públicas, você tem o caso formando em 10 anos. Mas a evasão na escola privada é mais pela questão econômica, diminuiu também. muito. O escola cara é pública, rico, tem tempo integral, então ele pode ficar lá. E só pode ter. Claro que tem gente que se beneficia do fato da universidade ser pública e gratuita,
e que não tem recurso, mas é uma minoria. minoria. A minoria não é O senhor expressiva. ensina o que hoje, doutor Paulo? Hein? O senhor ensina o que hoje? Eu ensino o projeto de arquitetura. Trabalho de graduação final, TFG. Legal. Trabalho final de graduação. E agora eu vou dar mais uma cadeira que é sistemas estruturais. Começo esse estrutural? semestre. Não, conceito. Conceito, né? Qual é a sua idade? Desculpe a 81. impressionante. Isso é uma coisa que eu estava, desde o começo da conversa, queria entender. Que é a idade de o Rubens. 30, ele devia ser de 30. 33. Eu sou de 33. Tá. Não, o Ele Rubens disse que era é mais bem velho. capaz do irmão dele mais novo estar vivo, porque o irmão dele da novo deve estar na casa de 70 anos. Quando o senhor quiser que o projeto seu livro fechado, o senhor manda pra gente, a gente pode apoiar também o Sindicato de Engenharia da Bahia. Né? Nós também. temos uma tradição de apoiar trabalhos. Ah, eu torço pro senhor. O Carl vai me apoiar. profissionais de Não, eu torço engenharia. pra ele, eu torço. Deixa eu pegar o currículo. Não é? Opa, eu estou com um treco aqui. Peraí que eu quero lhe dar. O senhor eu botei no chão. Tem a do Almino. Eu tenho um amigo que é engenheiro da Bahia, que